Daí, como eu tinha escolhido infantaria, eu fui para Fort Benning, na Geórgia, e lá é o coração da infantaria de treinamento, né? Então lá é uma base gigantesca. Mas todo esse processo eu enfrentei lá nos Estados Unidos. Minha mãe que tá aqui passou também por todo esse processo, a gente foi junto ali. E eu sempre mentalizando, não, vai dar certo, vai dar certo. E durante o processo, para eu entrar no treinamento básico, teve esse período que eu já tinha voltado para os Estados Unidos, eu comecei a ter muito sonhos, mas são sonhos com projeção astral. Eu já tinha, desde os meus 15 anos, eu já tive a experiência fora do meu corpo. Para mim, eu estava conhecendo, minha mãe, como espírita, ela estava me ajudando bastante. Então, essas projeções, elas se misturavam com a paralisia do sono. Porque depois, mais tarde, estudando, eu fui ver que elas são, né, elas têm a ver, elas são fases, né, da paralisia do sono, é uma fase que vai para projeção astral. E aí eu comecei sozinho a estudar pela internet, mas eu achei o material de estudo que funcionou para mim na gringa mesmo, olhando no YouTube na época. O YouTube nem tinha esse negócio de fazer, de pagar, essas coisas, né? Então, achava com mais facilidade, mas no Brasil não tinha tanto isso. O que eu via lá era pelo Valdo Vieira, mas não estava funcionando para mim. Aí tinha algumas outras técnicas americanas desenvolvidas por pessoas, vamos dizer assim, os médios americanos, mas eles não falam de espiritismo, eles não falam de uma espiritualidade, eles são mais cientistas. Eles falam em frequência, o seu corpo pode atingir uma frequência tal, a física quântica, eles são mais nessa área. Então eles forneciam, por exemplo, música, forneciam técnica, inspiração ali e tal. E eu comecei a fazer isso. Eu falei, não, chega dessa paralisia do sono, porque começou a aumentar muito. E eu comecei a ver coisas no meu apartamento, eu estava morando sozinho. E nessas experiências eu comecei a passar mal, e tinha experiências muito boas. Eu falei, eu não posso conseguir viver nos extremos. Eu tenho um extremo que é bom, ótimo, mas tem um extremo que é muito ruim. Então, como fica meu dia no extremo ruim? Então eu comecei a trabalhar para que esse extremo ruim reduzisse um pouco. Uma experiência que eu tive nessa projeção, é assim que eu tinha saído do corpo, eu vi uma equipe em volta da minha cama. E essa equipe passou umas mensagens de, você não tá fazendo isso legal, você não tá fazendo isso, como se fosse corrigindo algumas condutas. Uma alimentação, você tá falando com fulano, ciclano, não se envolva aqui, não se envolva ali. E eu falei assim, vocês são reais mesmo ou é coisa da minha cabeça? Ele falou, nós somos reais. Eu falei, eu quero uma prova. Aí o ser que estava do meu lado, eles estavam com um manto roxo, meio vermelho, meio vinho, seria isso, vinho. O ser que estava do meu lado aqui da cama, esticou o braço. Era uma mão feminina, assim, bem branca, bem esguia. E eu peguei, eu senti fisicamente. Senti, fui pegando e falei, nossa, vocês são de verdade mesmo. Só que, quer dizer, quem quer uma mão quer um braço, né? Daí eu fui puxando, fui colocando pra cima, assim, e a pessoa foi tirando, assim, falando, então você já sabe que a gente é real, a gente veio dar esse recado pra você. Eu falei, tá bom. Uma pele de um Grey, assim, uma coisa assim. Não, esses eram humanos mesmo. Humanos. Eram humanos, eu senti. Mas assim, o rosto não mostrava o rosto. Porque depois de algumas aparições deles, falou assim, não, a gente vai aos poucos, porque se chegar logo de imediato, mostrando realmente quem a gente é, sua frequência não tá batendo com a nossa frequência e pode, de repente, você volta pro seu corpo, você não lembra, se você lembra só de uma frase, alguma coisa, então isso é pra você lembrar. Mas aos poucos você vai se refinando. Eu falei, tá bem. Só que daí, eu não sei, eu acho que meu apartamento tava aberto pra... Tava escrito assim, venha me visitar, está aberto a visita 24 horas. Porque veio esses seres. Depois veio um ser que veio pro meu lado esquerdo e tinha uma cômoda do meu lado esquerdo que às vezes eu colocava algumas coisas, daí eu limpei, deixei ela bonitinha assim e tal. E ele tava... De novo, eu saí da projeção, saindo do corpo, eu já olhei... Eu já vi esse ser, ele tava como se fosse um laptop, ele tava escuro, uma cabeça grande, meio esguio, só que com a penumbra, é uma parte da quarta dimensão que eu tinha saído, da penumbra, o apartamento, porque tinha vários outros apartamentos, eles estavam meio acinzentados, meio escuro. Eu não consegui ver ele direito, assim, forma, já tava olhos cortar, boca assim, essa... E ele tava com os eletrodos, uns fios, eu acho que sejam uns fios etéreos.
ligado no meu corpo. Eu falei, nossa, o que é esse fio aqui? Aí eu passava assim, eu sentia, mas não sentia os fios, como se fosse algo gelatinoso. Eu falei, esse cara tá me escaneando. Esse cara tá me monitorando de algum jeito. Só que eu não conseguia falar direito, porque eu tinha acabado de sair do corpo e você sai meio... Eu não saí totalmente 100% vívido. Eu saí meio... Ali acabei de... Como se fosse acabar de acordar, né? Então, quando eu comecei a pegar nesses fios, eu falei... Quem é você? E fui esticando minha mão na direção dele. Ele, com a mão dele, pegou aqui assim... Daí eu vi que eram uns dedos, umas mãos pro lado, e colocou no meu peito. Aí eu respirei de novo, eu tava tentando tomar minha consciência melhor da saída do corpo. Fui colocar a mão de novo, falei, não, peraí, o que tá acontecendo? Ele botou a mão aqui. Aí eu fui de novo, ele pegou e fez assim, ó, com força, aqui. Mas não foi com uma força violência, foi só pra afirmar no terceiro gesto. E ele ficou lá e eu escutava uns barulhos como se fossem uns barulhos de... Sabe quando você escuta a TV ligada, mas você não tá vendo pra TV, alguém liga a TV, aquele... Eu escutava uma mistura desses barulhos. E ele fazendo escaneamento. Depois, eu acordei real mesmo. Eu falei, o que tá acontecendo? Vem ser tal, vem ser disso. Até tinha recebido uma visita, né, de uma garota que a gente tava ficando, assim. E ela começou a ver coisas lá no apartamento que eu já tava vendo também. Só que essa coisa ficava rondando. Aí numa noite, ela acorda no escuro, desesperada. E eu já tinha visto, eu tava ali, eu tinha saído um pouco de projeção e eu tinha escutado algo entrando ali no apartamento. E eu já sabia assim, é o cara. Ele tinha uma vestimenta meio redneck americano, sabe? Meio ali dos anos 80, assim. E eu já sabia que esse cara tava rondando ali, mas sempre fazia a minha oração, minha prece ali. Mas daí teve essa versão que ela tava dormindo, ela acordou. Ela tá sendo atacada. Eu falei, descreve essa pessoa. Ela descreveu, era o mesmo cara. Eu falei, tô tendo visitas. E eu comecei a aprofundar mais minha projeção. O estudo da minha projeção. Até eu poder controlar, viu? Saber o que tá acontecendo. Eu falei, que território que eu tô aqui? Por que o apartamento tá... Território visite-me, né? Tem uma placa aqui escrito visite pra receber essas entidades, seres. Então, esse processo passou-se durante... até eu entrar pro treinamento básico. Eu tava esperando. Então, começou a vir muita informação, vir muitas coisas, muitos acontecimentos. Até que um dia, antes de eu poder... A gente fala shipping, né? Que é o shipping, que é o dia que você vai... você pega o ônibus, vai para o aeroporto, chega no aeroporto, você vai mesmo pro treinamento básico. Um dia antes, eu sonhei. Ou foi um empurrão pro futuro. Eu acredito que foi um empurrão pro futuro, porque foi muito forte. Não foi um sonho, foi aquela... uma mistura de projeção astral de falar assim, olha, isso aqui é uma realidade alternativa, uma possível realidade alternativa. Foi muito real. Tanto real que eu sofro com isso até hoje, eu vou contar depois o que é. Mas essa experiência dessa projeção foi que eu estava num lugar vestido de soldado do exército americano. E eu estava com uma arma, equipamento, todos os equipamentos. Eu não sabia reconhecer ali na hora equipamento tal. Eu pegava o rádio, mandava um rádio pra pessoa, mas eu não sabia a língua que eu tava falando, eu não sabia o que era, mas eu tava ali falando todos os procedimentos. E a gente tava numa casa, um casebre, já não tinha pessoas, a gente tava entrando e a gente recebeu uma emboscada. E nessa emboscada houve muito tiroteio, assim. E eu me escondi num quarto e coloquei móveis, colchão, barrando a porta. E eu comecei a confirmar presença no rádio. Eu falei, preciso de apoio. Tem aqui, tem gente invadindo. Eu não lembro qual linguajar que eu falei. Mas eu falei, estão invadindo e eu preciso de apoio. Aí falou, não, o apoio tá chegando. Só que daí já era tarde demais, porque derrubaram a cama, os móveis, e derrubaram. E eu senti rajadas, né, no meu corpo. E quando eu acordei com essa sensação das rajadas, principalmente aqui no peito. Uma dor que eu sinto às vezes até hoje. Que eu e minha mãe, eu digo que minha mãe me ajudou muito de ir no médico para ver o que era isso fisicamente. Para ver, nossa, o que será que é? Né? Uma dor tão intensa que eu demorei, eu fui
pro treinamento básico militar, ainda com aquela dor no peito, demorou ainda uns 3 dias, mas com eu nunca tive angina, por exemplo, mas falam que a angina dói muito. E aquela dor intensa, física. E aquele sonho foi muito forte. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei linguajar que eu não sabia. Eu tinha pessoas que eu conhecia, mas agora voltando pro meu corpo, eu não sei quem são. Mas foi muito real. Então aquilo ficou muito na minha cabeça. Então nesse processo, por isso que eu tô contando toda a experiência. Houve uma experiência assim, projeção astral, com sonho, com sensibilidade a pessoas, até eu chegar finalmente no treinamento básico. Que muitas pessoas pensam, né? Ah, só esperar e ótimo. Para algumas sim, mas para mim teve essa trajetória, vamos dizer assim, paranormal. Caótica, exatamente. Aí finalmente entrei ali no treinamento básico, que saí lá de Clinton, além de pegar voo após voo, aí cheguei em Atlanta, na Geórgia, que lá tem um ponto onde os futuros soldados, recrutas, né, eles se encontram ali e esperam para sair de ônibus até Fort Benning, que é em torno de 1 hora. Fort Benning fica de Atlanta. Não sei se eu acabei pulando algumas questões que vocês... Não, tá legal. Pode seguir essa linha. Você chegou no Fort Benning, beleza. Porque até aí eu tinha que botar os contextos. Contextos paranormais. Eu tinha que botar essa manteiga no pão para depois começar a colocar o resto. Tá. Não pode deixar sem passar, porque tem esse contexto, né? Tá bom. E aí depois fui pro treinamento. Aí lá eu já comecei a sentir, porque é muito... são muitos soldados, né? Futuros soldados. Muito adolescente, o pessoal ali acabou de sair da high school, né? Tá 18, 19, 20 anos lá. Acho que na época eu tava com 30 alguma coisa já. Era um dos mais velhos, olhando ali as pessoas. E eu vi que eles estavam eufóricos, tá? Eu já comecei a sentir aquela energia. A gente pegou o ônibus, foi pra lá, e no ônibus já ficava todo mundo quieto, todo mundo em silêncio. Por quê? Porque já estavam os famosos drill sergeants acompanhando a gente no ônibus. E os drill sergeants, não sei se vocês já chegaram a ver, às vezes em filmes, são aqueles caras com o chapéu da aba reta, gritando, falando, dando bronca. São os instrutores barra pesada mesmo. Não sei se vocês assistiram o Born to Kill. Sim, acho que sim. Que tem aquele drill sergeant lá, aquele... Né, é o típico instrutor, né? Que fica gritando, fica mandando fazer flexão. Isso. Sim. Então, mas ali eu já sabia, já que eles se vestem de uma roupagem para soldorizar, o processo de soldorizamento. Não sei se existe a palavra em português. Soldorizar, tirar o civil para soldorizar e deixar ele como soldado. Fala, lavagem cerebral e tal. Deixar a pessoa acostumada com a vida militar. Tá militarizando um civil. Exatamente. Então, eles judiam mesmo, na visão de civil, assim, judiam. Porque depois, com a vida militar, você acaba acostumando. Mas eles judiam, assim, faz você fazer muito exercício físico. Então, eles têm essa fama deles de gritar. E você não pode revidar, lógico. Se revidou, você já tá expulso, é agressão física. Eu fiquei 5 meses em período de internato. E os 5, eu pensando, vai ser só o primeiro mês, né? Porque eles vão peneirar, depois eles ficam, e aí, brother, beleza? Tudo bem? Parabéns, você passou. Não, os 5 meses. Eu escrevi até um diário, porque você fica lá no alojamento com mais 50 pessoas. São 4 pelotões, cada pelotão tem 50 pessoas. E é como se fosse uma baia de gente com os beliches, igual no Born to Kill mesmo, aquela baia com um monte de gente. Mas o que eu quero ressaltar antes, porque ali eu já começava a fazer leitura tanto dos meninos, que era um pouco mais velho, o pessoal me via com não uma figura de pai, uma figura mais madura, o pessoal respeitava, porque até eles brigavam entre eles, né, ficavam zoando, mas não me zoavam. Eles gostavam, você é do Brasil, aí falava samba, biquíni, né, todas aquelas coisas, né, clichê do Brasil. Típico. Tipo, Pelé. E aí eu deixava. Ronaldo. Isso. Na época também tava Anderson Silva. Então eles falavam muito de MMA. A maioria ali dos moleques, né, de 18, 19, 20. Porque daí você via um grupinho ali se mostrando, fazendo flexão ali. E o período que eu tava era um período administrativo. O período administrativo, que as primeiras 2 semanas assim, é que você
Fica lá, você vai passar por mais um exame médico, você vai tomar vacina, você vai receber uniforme, você vai tirar seu ID, que é o cartãozinho, você vai passar por vários procedimentos ali, antes de você receber o Shark Attack. Esse nome, ele é um nome informal, porque os Drill Sergeant, eles negam esse nome. O Shark Attack, ele é quando você chega na parte do treino mesmo. Ali a gente estava na parte de administração, por enquanto, dentro do Fort Benning, né, que é 36 AD, que chama, que é o setor administrativo que faz todo esse processo. E ali eu já comecei a ver major, coronel, capitão, um pessoal diferenciado, mas um pessoal diferenciado que eu digo, tinha gente que eu colocava assim num ponto e falava, não, é uma pessoa que se dedicou muito, mas esse aqui tem uma aparência estranha. Tinha um major lá, eu não lembro o nome dele, isso é estranho também, porque quando eu vi o quadro dele no 36 AD, que é na parte administrativa, assim que eu vi o quadro, eu falei assim, esse cara não, mano. Esse cara não é. Ele tinha já uma aparência, e depois, conversando com seres, eu fui estudando bastante, pelos olhos, você já começa a ver que o cara, ele pode ser híbrido. Eu já olhei no quadro, eu falei assim, e ainda, nem pra disfarçar, o cara já era meio cabeçudo e um zoião grande, assim. E uma cara esquisita, assim, sabe? Daí, eu falei, não é possível. Aí eu falei, será que esse cara vai aparecer? E nunca aparecia, mas eu olhava o quadro do cara lá de fazer os processos, e eu vi o capitão, né, vi ali, não, era uma capitã. E ela era muito boa, assim. Aí durante o processo, passou parte administrativa, vamos ser chipado para a parte agora, passou do processo administrativo, agora a gente vai receber o treino. Agora é o Shark Attack, é a hora que o pessoal desce do busão, né? Chega do busão, desce do busão e os Drill Sergeant na sua orelha, vamos, está se movendo, você é um pedaço de merda, essas coisas assim, né? Falando um monte de besteira ali, gritando, não é só um, vários, eles unem vários, e fala assim, aí, aquele lá tá devagar, já se une. Mas antes do Shark Attack, vou colocar Shark Attack porque é informal e eu gosto desse termo, porque a gente usa esse termo lá. Embora oficialmente não eles dizem que não existe. A gente preparou é um preparo, né? A gente vai checar uniforme, chegar botina, você tá com a escova de dente, sabonete, tudo certinho lá, é checado. E você fica enfileirado para entrar no ônibus. Os ônibus vão chegando, eles esperam ali, só que existe uma checagem final. Só que eles fazem eu tô contando a minha experiência, porque cada lote de soldados que vão para a soldorização passa por uma experiência diferente. Então essa foi a minha experiência. Quando a gente ficou enfileirado, dois dias antes, a gente disse assim, nossa, vai ter o Shark Attack, os Drill Sergeant vão chegar na voadora, vão chegar comendo tudo ali, devorando a gente. Precisa estar certo, precisa estar legal, Então já veio a hora eu tava sentindo a hora de medo. Imagina, tipo, não era só 50 pessoas na minha baia, que a gente fica na baia, mas no total eram 200 pessoas. Então ficou uma leva enorme num galpão, enfileirado, com as mochilas, as mochilas a gente chama de duffel bag, as duffel bag como se fosse um salsichão verde, assim, a gente ficava em cima. E os instrutores assim, bom, agora que vocês conferiram tudo, vocês vão esperar a checagem final, que é do major fulano de tal. Eu assim, nossa, é o major fulano de tal, é ele mesmo? Daí os instrutores falaram assim, então cabeça baixa todo mundo aí. A gente baixou a cabeça. Aí quando eu baixou a cabeça, já senti uma movimentação. Quando eu falei assim, não, eu vou ter que levantar a cabeça. Mas só que eu tava escutando já um dos meninos levantando a cabeça, assim, e os recrutas, os Drill Sergeant falando, baixa a cabeça! Falei pra você baixar a cabeça. Aí chamando a atenção, né? Eu falei assim, não, eu vou arriscar. Não. Aí eu levantei a cabeça assim, aí eu vi o cara andando. O jeito de andar, muito estranho. Era um jeito prepotente. Mas ele parecia que deslizava, assim, não, deslizava. E ele olhava, ele pregava o olho. Não sei se é porque era um método que ele estava tentando checar mesmo, se era bolsa, uniforme, porque existe quanto mais cargo você tem, mais responsável existem por coisas de menores a maiores. Então, os instrutores checavam cadarço, se a botina estava limpa,
se existia algum amassado, alguma coisa, checava, tudo. E ele passando entre a gente já assim, não piscava, um zóio assim estranho, olho bem regalado, aquela cabeçona. Aí eu comecei, falei, não é possível. Eu dei uma baixada, respirei fundo. Aí eu falei assim, não, peraí. Aí eu já tava com uma sensibilidade assim, isso é uma roupagem, o que tem além disso? Eu respirei e olhei de novo. Quando eu olhei de novo, eu vi aquele ser, mas só que distorcido, mais distorcido ainda. O olho bem mais esbugalhado, já não tinha nariz, já tinha 2 aberturas aqui. E nessas aberturas ele fazia assim, ó, abria e fechava, abria e fechava. Desculpa a analogia, mas é como se fosse, por exemplo, igual quando você vê o peixe-boi ou a foca. Quando ela tá fora d'água, ela abre. Quando ela tá dentro, ela fecha. Então parecia aqueles orifícios abrindo e fechando aqui, já não tinha nariz. E aquele olho, era um olho que dava medo mesmo. Eu falei, meu, o que é isso? E eu sentia que ele tava, direto e reto, eu sentia que ele tava se alimentando de medo. Porque a galera tava, os decisores gritando. Era 1 hora antes do Shark Attack. Mais de 50 pessoas ali, tava com umas 100 pessoas, tinha uma outra 100 pessoas do outro galpão. Tudo enfileirado ali. Galera, e eu olhava pros meninos, tinha os meninos tremendo assim, né? Porque tava ansioso também, né? Não que vai fazer mal pra gente, mas é aquele nervosismo, porque a gente vê na internet quando é Shark Attack, é aquela bagunça. Aí quando eu percebi, eu falei, meu, esse cara tá se alimentando de medo. Eu não vou ficar com medo. Eu fiquei baixo e fiquei olhando, aí eu meti a cara de pau mesmo, eu falei, não, eu quero ver isso. Eu quero ver. E eu fiquei olhando. Não sei se é por sorte ou energia, nenhum instrutor me chamou a atenção e passava o instrutor direto olhando. E ele com aquele jeitão dele. E eu acho que ele passou reto por mim. Ele passou e eu olhando aqui assim, ele passou, mas não me olhou. Mas eu vi essa forma bem distorcida. Eu não sei como eu poderia até explicar em mais detalhes, mas o que ele era de uma forma já era modificado. Ele, depois que eu fechei o olho, concentrei, falei, não, eu quero ver melhor. Aí eu vi aquele ser. Eu falei, pronto. Onde, sabe, venteu assim um turbilhão de pensamento assim, onde eu fui me meter? É onde isso vai dar, né? E foi ali que começou o algo ali, vamos dizer assim, iniciamento ali com Grace, por exemplo. Aí a gente foi pro Shark Attack, passamos, eles simulam um tiroteio, eles põem lá de festim, né? Mas jogam bomba ali perto de você, jogam fumaça. Tem Shark Attacks que são diferentes, né? Porque essa foi a minha experiência. Nas Shark Attacks que os instrutores, eles pegam, se reúnem, falam, como que a gente vai fazer Shark Attack? Vamos fazer assim, 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 assado. Esses fizeram uma simulação de guerra quando receberam a gente lá. E ali, eu vi muita reação dos meninos, assim, onde a gente tava na parte administrativa, tem aqueles meninos que estavam se mostrando, uns caras de 2 metros de altura, né? Arma tal, não sei o quê, falando um monte de coisa assim, né? Técnicos do exército pra dizer que sabia. Chegou lá, nossa, foi uma bagunça, foi gente caindo do ônibus, foi tropeçando, aquele mala, mochila, porque você tá com uma duffel bag aqui, só que não é só isso, porque você tem muito mais equipamento. E outra duffel bag aqui, então você fica com 2 mochilas, uma na frente e outra atrás. E aquilo para você sair com todo aquele equipamento todo, dentro de um ônibus, com 50 dentro de um ônibus, é muito doido. Vai cair, você vai se machucar. Então você via muita gente, muito menino ali, caindo, se machucando, e os instrutores gritando e falando alto, blá, blá, blá. E quando eu chegava, e você tem uma distância, você tinha que percorrer do ônibus até a formação, e é ali que era o negócio comia. Aí você chegava na formação, eu cheguei pingando, cheguei suando, cheguei acabado, e na hora, o instinto defensivo da gente já falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Meu, isso aqui é uma loucura, como que trata ser humano assim? É aquela parte da mente nossa, né? A parte confortável, falando, meu, o que tá acontecendo? A mente já gritando. Eu falei, não, daí eu sempre botei uma coisa no meu coração, assim, e tal. Eu falei, não, eu vou passar por isso, era isso que eu queria, é isso que eu quero ver tudo aqui. Eu quero ver o que acontece aqui. Aí, passando por esse processo de Shark Attack, foi estabelecida a gente lá na baia, com 50. Mas assim, os primeiros 2 meses, assim, foi um regaço. Continuou sendo um regaço, mas daí é porque você passa por esse treinamento mental, que é onde eles judiam mesmo de você, levantam você de madrugada,
simulando tiro e levam você pra fora pra fazer exercício na chuva, na lama, e os instrutores tirando sarro de você, toda hora te testando, porque eles deixam sempre assim, se você quer desistir, você fala assim, eu desisto. Daí o instrutor chega e fala assim, eu não entendi o que você falou. Mais alto. Eu desisto. Aí se você fala isso aí, você tá fora. Então eles querem fazer essa peneira, então eles vão judiando. E eu vi muitos meninos assim, acho que de 200 dos nossos formando, nossa companhia, se formou 120. O resto foi tudo... Abandonando. Fui abandonando. Mas ali foi um processo de 5 meses que a gente passou ali. Eu digo 5 porque eu passei o Natal lá. Então depois a gente teve as outras fases foram mais técnicas, né? As fases que você aprende a falar no rádio, as fases que você tem de sobrevivência, você vai recebendo, tem até o livro aqui que eu trouxe para vocês do Blue Book, você vai estudando, né? Uhum. E aí tem vários tipos de ensinamentos dentro do exército, tanto código de conduta, o jeito de você marchar, o jeito de você cumprimentar um oficial, você cumprimentar um NCO. Blue Book é bem sugestivo esse nome, né? Exatamente. Bem sugestivo. Blue Book. Isso remete ao nosso querido, querido Blue Book. Secreto, né? Você viu outros generais? Ele era um general, um tenente? O que ele era mesmo? Esse era um major. Major. Você viu outros militares de ranking alto que tinham essa característica híbrida alienígena, assim? Vi. Bom você ter falado isso, foi no ponto certinho. Nessas 2 semanas de Natal que eu fiquei, aí eu foi o primeiro contato da área de recreação dentro da base. E a área de recreação dentro da base era 2014, meados de 2014, eu já comecei a ver que tinha uma tecnologia na recreação, uma tecnologia diferente lá. Caso vocês, eu acho que o pessoal da tecnologia, eu nunca fui uma área de TI, tecnologia, mas caso o pessoal de casa tenha visto, eu vi uma coisa lá na área de recreação que, por exemplo, tinha uma área de jogos, de videogame, de computação e tal. E existia um domo em cima de você aqui, assim. Bem, como se fosse aquele negócio de cabeleireiro, mas só que enorme. E você ficava no sofá ali, jogando. Aí eu olhei, eu vi um pessoal jogando, mas não tinha som. Eu olhei na hora, assim, estrutura maravilhosa. Você não via um cisco, uma sujeira, tudo organizadinho, assim, tudo fino. Eu falei, nossa, a área de recreação aqui é maravilhosa, dá vontade de morar ali dentro. Aí eu olhei aqueles domos gigantes e o pessoal jogando. Aí eu falei, que estranho. Aí, eu já até sei o que é, mas pode continuar. Aí eu cheguei perto ali, aí eu escutei... Aí eu perguntei pro rapaz que tava no balcão lá, ele explicou. Não, isso aí é uma tecnologia que você chega ali se você põe o ouvido ali, chega perto do rapaz que tá jogando, né, pede licença, eu entrei no nome, eu escutei o jogo. O jogo, dos tiros, tudo, mas assim, alto meu, foi... Eu ali dentro, eu falei, nossa. Aí eu saí da área do domo. Sumia. Nada. Eu nunca tinha visto isso. Eu posso estar sendo um pouco, sei lá, tiozão. Não, isso aí é inclusive o Saulo Caldeirão que veio aqui, ele falou que tinha esse domo de som lá no Monroe Institute, que ele coloca em cima da cama para projetar uma vibração, para facilitar, né, a projeção astral e tal. Olha. É um domo de som direcionado. Mas isso foi em 2014, né? Isso, mesmo. Não era uma tecnologia muito difundida para a época. Eu fiquei... É bem legal esse livro aqui. Se eu não me engano, por exemplo, não tinha 4K ainda, que eu lembro, não tinha... acho que não. Era Full HD, essas coisas, eu tô citando exemplos, né? Mas naquele, eu falei assim, que isso? Nossa. Aí, eu falei, não, eu quero morar aqui e tal. Daí, como eu frequentava ali na área, no período de recreação, aí eu comecei a... Como tinha recreação de vários tipos, todos os tipos, tinha sala pra tudo. Aí eu comecei a ver pessoas andando ali e tal. E eu vi umas crianças... porque as crianças também, os civis frequentam ali. Porque assim, quando fala base militar, vamos ter em mente que existe... as famílias dos militares moram na base também. Tem a parte, assim, a área de treinamento,
Mas existe a outra parte, que é a parte da comunidade. A parte da comunidade existe famílias morando lá, dentro da base, e também tem a comunidade fora da base. Então, essas crianças que frequentavam ali a área da recreação, faziam parte da comunidade dentro da base. Então você via as famílias dos militares. E ali eu vi passando muitas figuras de alta patente com essa mesma energia. Daí eu pensei, o que está acontecendo? Que tipo de energia é essa? Que, de novo, mas não era uma energia meio igual daquele híbrido, vamos dizer assim, a do Major. Vamos chamar de pra mim era um híbrido, porque tinha muita distorção ali. E era essa mesma energia, com um olhar, igual o coordenador lá, o coordenador que tinha esses mesmos trejeitos, o cara do Maps. E ali eu vi essas pessoas andando, o jeito de falar, e você tem que ter uma certa regra de conduta, porque senão, pô, e aí, coronel, beleza? Então, você tem uma certa conduta, tipo, você não pode se adereçar, tem no Blue Book que fala do jeito de se adereçar, você tem que, às vezes, esperar essa pessoa vir até você. E às vezes eu fico assim, não, deixa eu ficar meio que encarando mais na educação, para ver se a pessoa, tudo bem, como é que você tá? Mas nunca aconteceu. E ali eu vi essas figuras passando, e eu assim, não quero descobrir mais disso, mas como eu estou confinado nesse lugar ainda, não estou com essa liberdade para poder ir para onde eu quero, porque eu estava em treinamento. Então ali nessa parte de recreação eu pude ver com um pouco assim, mais de liberdade, porque ficou um período de relax, para eu poder ter essa vislumbrar. Aí depois, no final, né, foi passando todo esse período do curso, no final vai aparecer na sua formatura essas pessoas de alta patente para confirmar, olhar, parabenizar os instrutores e tal. Aí eu vi de novo ali, tanto que minha mãe participou da minha formatura, e na formatura você também vê essas pessoas de alta patente estranhas. Esses híbridos. Exatamente. E só que ali já tava, na parte do antes do Shark Attack, parecia que o Major ele tava pouco se importando, porque eu fiz assim com o olho, quando eu abri, eu vi aquele ser, eu vi mesmo aquela forma estranha. Mas aí na formatura parecia que eles estavam um pouco mais apaisana, né? Porque vem família, vem muita gente e tal. Deixa eu aproveitar então e perguntar uma coisa. O que você acha que é esse ser? Você acha que é uma hibridização mesmo feita intencionalmente aqui para criar super-humanos, digamos assim? Então é um programa, sei lá, do governo americano, falar, vamos hibridizar para criar soldados superiores, né? Ou você acha que eram, sei lá, seres infiltrados nas forças militares americanas? É um pouco de tudo, Ale. É um pouco de tudo que eles aproveitam, por exemplo, o ser humano e vão pegando, vão dissecando, isso aqui serve de medo, isso aqui está causando medo e vamos se alimentar desse medo. É um tipo de alimento para eles, por exemplo. Agora, aqui, esse tem um potencial para ir mais além. Ele consegue se alimentar de uma energia que ele gosta, já que ele gosta, então vamos se aproveitar dessa energia para ele mais além, e ali a gente vai fazendo alguns experimentos com ele, começando até com abduções. Isso eu fui descobrir depois na Alemanha. Porque depois, quando eu cheguei, eu vou dar já que você tocou no assunto, eu preciso ir jogar esse assunto lá para a Alemanha. Porque na Alemanha, aí eu senti o ambiente realmente pesado. Fort Benning era um lugar pesado, mas na Alemanha, talvez porque misturou que o lugar, ele era um antigo campo de concentração. A base, né, da de Hohenfels. Eu fui saber depois, mas quando eu cheguei, eu já tomei esse choque. Você não quer mostrar umas imagens só para ilustrar um pouco? Porque como você está contando muita história interessante, passa um pouco das imagens aí, só para ver aqui, né, confirmar que toda a história dele, ele está aqui contando há um tempo já. Eu acho que pode ser bem interessante. Pode jogar. Nossa. Essa é a primeira. Pode ser passando qualquer uma, você vai explicando, então. Certo. Então pode jogar lá na tela. Pode falar? Pode. Então a primeira imagem que tem ali... Essa é a gente recebendo treinamento de como usar a máscara, né? Em situação de quando a gente recebe, por exemplo, uma bomba de gás. Então você está recebendo ali o treinamento, ali a nossa baia, e o pessoal fica enfileirado ali, a baia de 50 pessoas. Quem que é você ali, no caso? Na verdade, eu saí do lado, né? Eu era no começo da baia, só que é minha turma.
Ah, tá bom. Porque eles vão tirando foto e você não tem controle, né? Eles vão tirando foto e vão arquivando. Falam, ó, essa turma tal, essa é a turma tal. Só que eles têm um fotógrafo dentro da base deles. Então eles que tiram foto da onde eles querem, com quem eles querem. Porque você não tem essa liberdade de você tirar foto. Então eles mesmos têm fotógrafo, vão tirando as coisas e postam no site. Postam lá. Então, mas isso aí é foto que é deles, tá? Então é permitido, porque são deles.